chegando aí. Muito bem. Vamos orar para a gente poder começar a nossa reflexão dessa noite, tá bom? Feche os teus olhos aí, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós entregamos os pedidos de oração que nós fizemos aqui hoje e nosso desejo é que o Senhor possa alcançar a cada necessidade que foi exposta, a cada dificuldade, a cada pedido a Deus de cura, de direcionamento, de cuidado, de bênção. Senhor, olha inclusive para esse mundo que está sofrendo com essa doença e que o Senhor possa estender a graça e a misericórdia do Senhor sobre esse mundo, de maneira a curar enfermidades, de maneira a tirar pessoas dos hospitais, de maneira, Senhor, a permitir que essa vacina seja criada logo e aplicada sobre as pessoas, para que os remédios, ó Deus, possam trazer os resultados esperados. O nosso desejo, Pai, é que o Senhor possa fazer a Tua obra nesse mundo e mostrar mais uma vez para aqueles que ainda não reconhecem o Senhor, o Seu poder, a Sua grandeza, para que o mundo possa ver que o Senhor está presente nesse mundo, atuando e chamando a nossa atenção para o Senhor, ó Deus. Abençoa, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, já chegou mais gente aí, então nós vamos passar para o nosso estudo aqui. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23, é o Salmo que a gente está estudando, né? Fazendo a reflexão, Salmo de número 23. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, do Salmo 20, o título aqui da série, Aliviando a Bagagem. Então é a série aqui que a gente tem trabalhado. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, deixa ela aberta aí no Salmo 23. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o fardo do cansaço. Mas antes deixa eu falar um pouquinho, contar para vocês um pouquinho da minha história. Antes de eu entrar no ministério pastoral, eu nunca havia tido problema para dormir, né? Nunca tive problema. Chegava, deitava e dormia. Eu acho que isso se dava porque antes o meu trabalho me cansava fisicamente, né? Então eu chegava em casa cansado fisicamente, deitava e dormia. Enquanto o ministério cansa a gente mentalmente e traz para a gente inúmeras preocupações. Então hoje é muito comum, né, eu deitar na cama e nada de dormir, né? Nada de pegar no sono. A minha mente, em vez de descansar, ela engrena. 1001 coisas para fazer me vem à cabeça, né? Eu levanto, eu tomo água, eu vou ao banheiro, eu ligo um pouco a TV e continuo acordado. Eu tento parar de pensar nas coisas, mas não adianta, né? Então isso acontece na minha vida, comigo, com uma certa frequência. Eu me lembro que alguns anos atrás eu cheguei a fazer um plano para enganar a minha mente, porque para mim o que se dá é um problema na minha mente. A hora que eu vou deitar, ela parece que quer trabalhar a todo vapor. Então, qual que foi o meu plano? Eu iria ficar assistindo TV para distrair a minha mente, assistindo filme, assistindo futebol, assistindo reportagem, qualquer coisa, né? E eu colocaria a TV para desligar sozinha dentro de 1 hora. Dessa maneira, eu pegaria no sono, porque eu estaria sendo entretido, não ficaria pensando nas coisas que tem para fazer, não ficaria me preocupando com nada, né? Algumas vezes deram certo, outras eu ainda estava acordado quando a TV desligou. O que mais deixa a gente com raiva nesses momentos, eu sei que eu não sou o único a ter insônia, eu não sou o único que tem problemas para dormir, mas o que mais deixa a gente com raiva nesses momentos é que enquanto todos dormem, você está ali acordado, né? Quem sofre com insônia como eu sabe a vontade que dá de acordar todo mundo, dizendo, acorda aí, vem conversar comigo, né? Acorda aí, vem assistir televisão comigo. E o grande problema é que não importa a hora que você vai conseguir dormir de fato, a hora que você vai pegar no sono, a hora de trabalhar já está certa, né? Ela não vai mudar por causa da sua insônia. Se você for dormir às 3 e tiver que levantar às 5, é assim que vai ser. E o dia
de trabalho vai ser daquele jeito, né? De quem não conseguiu dormir, é a gente se arrastando o dia todo de tanto cansaço. Bom, basicamente, por que eu contei essa história do sono? Porque a insônia tem uma causa básica, é preocupação, é ansiedade. Esse é o meu problema, de ser ansioso, né? De ficar preocupado. A nossa mente ela é tomada por coisas que precisam ser feitas, problemas que precisam ser resolvidos, que a gente não consegue descansar, nem na hora que é separada para isso, né? Às vezes a gente se preocupa com essas coisas, com esses problemas durante todo o dia, e na hora que é para descansar, a gente continua se preocupando com ele. Pessoas como eu, com trabalho demais e sono de menos, agarram o fardo do cansaço, né? Estão com esse fardo sobre as suas costas. Talvez o seu cansaço não se deve ao fato de você não dormir direito. Você não tem problema para dormir. O seu cansaço se deve à própria correria do seu dia a dia, né? Você chega em casa geralmente exausto, no final do dia você está tão cansado que você está dormindo antes mesmo do jantar, antes mesmo de tomar banho. E Davi nos deixa com uma inveja tremenda, quando ele vai dizer, lá no Salmo 23, no versículo 2, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu não sei você, mas eu tenho inveja dessa frase, desse salmo. Porque ao ler isso, eu penso numa praia deserta, muita água de coco, sem hora para ir embora, sem conta para pagar, sem problema para resolver, se entregue completamente à preguiça. É assim que eu vejo que o salmista estava ali, contemplando. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Meus irmãos, nós vivemos uma época de cansaço. As 8 horas mínimas de sono não têm sido alcançadas pela maioria de nós, né? Aquilo que os médicos recomendam, que é dormir no mínimo 8 horas, a maioria de nós não consegue cumprir isso. Para vocês terem uma ideia, em 1910, os americanos dormiam 9 horas por dia. Em 1910, eles dormiam 9 horas por dia. Hoje, eles dormem 7 e sentem-se orgulhosos por isso, porque eles só dormem 7 horas. Uma pesquisa feita pelo Datafolha em 2004, né, diz que 1 em cada 3 paulistanos tem insônia e 28% dorme mal. Uma médica especialista da Unesp diz que as pessoas cada vez mais levam trabalho para casa. Isso faz com que a jornada fique maior e o indivíduo dorme menos. A sociedade estimula a privação do sono. Nessa pesquisa, 65% dos que dormiam menos que o necessário afirmaram que dormiam o suficiente. Ou seja, eles dormem menos do que é recomendado, mas para eles está bom, eles acham que está suficiente. O outro resultado da pesquisa foi que pessoas com renda abaixo de 5 salários mínimos dormem mal, né? O medo de perder o emprego faz a pessoa dormir mal, o medo da violência faz ela dormir mal, o medo de faltar comida em casa faz ela dormir mal. Então a gente tá envolto de situações, de problemas, de circunstâncias que têm a tendência de fazer a gente dormir mal. As pessoas dormem mal por essas coisas. E a consequência disso é que as nossas mentes estão cansadas, os nossos corpos estão cansados, as nossas almas estão cansadas. Talvez nesses dias que nós estamos vivendo, tem gente perdendo o sono porque não está conseguindo trabalhar, né? Porque não está podendo ir para o trabalho, porque foi proibido de trabalhar. Ou tem gente que está perdendo o sono porque está preocupado se vai ter emprego no final da pandemia, se vai conseguir pagar as contas, se as coisas não mudarem. Ou seja, vai terminar a quarentena para muita gente e muita gente vai estar mais cansado, mais exausto do que quando começou a quarentena. Percebem o cansaço, o fardo do cansaço que a gente carrega sobre as nossas costas? Eu queria dizer que apenas uma outra criatura tem tantos problemas quanto nós
sobre o descanso, ou problema para descansar, ou tem tantos problemas quanto nós que carrega o fardo do cansaço. Apenas uma outra criatura, as ovelhas. As ovelhas. Os irmãos, para terem uma ideia, para uma ovelha dormir, tudo precisa estar tranquilo. Absolutamente tudo. Nada de predadores ao seu redor, nenhuma tensão no rebanho, nenhum inseto no ar, nenhuma fome no estômago. Eu sou que nem ovelha. Eu não consigo dormir com fome. Né? Se meu estômago estiver roncando, eu não consigo dormir. A ovelha também é assim. Se ela estiver com fome, ela não consegue dormir. Tudo precisa estar perfeito para a ovelha conseguir descansar. Infelizmente, ovelhas não conseguem fazer com que tudo esteja perfeito para elas descansarem. Elas não conseguem criar esse ambiente. Elas não conseguem achar os pastos verdejantes. Elas não conseguem lidar com os atritos. Elas não conseguem sozinhas encontrar comidas. Elas precisam de ajuda para tudo. Elas precisam de um pastor que as guie e as ajude a deitar-se em pastos verdes. Sem um pastor, elas não podem descansar. Mas eu queria dizer para vocês que sem um pastor, nem nós podemos descansar. Observe nesse versículo que nós estamos considerando, o versículo 2 do Salmo 23, o pronome me, aparece 2 vezes nessa frase tão curta. Né? Note que é ele, o pastor, que me faz repousar. Note que é ele, o pastor, que me conduz a águas tranquilas. Ou perceba o seguinte, quem que está no comando? O pastor. O pastor escolhe o caminho por onde nos conduz. Ele prepara o ambiente para suas ovelhas repousarem. O pastor cuida de tudo. O trabalho da ovelha é uma só. É confiar no pastor. Confiar no seu pastor. O salmista, em outra parte, diz assim, Salmo 37, 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Meus irmãos, sabe por que nós perdemos o sono? Porque nós temos dificuldade em confiar. É por isso que a gente perde o sono. Sabe por quê? Nós terminamos o dia cansados e exaustos? Porque nós acreditamos que tudo nessa vida depende de nós. Depende do nosso esforço, depende do nosso trabalho. E sabe por que nós desanimamos e desfalecemos? Porque nós sabemos que nós não conseguimos cuidar de tudo. É muito peso sobre os nossos ombros. É mais do que nós conseguimos suportar. Nós não conseguimos cuidar da nossa vida ou de cada detalhe da nossa vida. Nós não conseguimos controlar nossa vida emocional, nossa vida financeira. Nós não conseguimos cuidar da nossa saúde. Nós não conseguimos tomar conta de todas essas coisas. Nós não conseguimos entender o convite de Jesus para nós deixarmos aos pés dele o fardo do cansaço. Mateus 11, 28, Jesus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ir até Jesus e não entregar diante dele o nosso fardo do cansaço é fazer o mesmo que aquela senhora bem idosa que viajava a pé carregando nas costas um saco bem pesado. Então um homem viajando de carroça passa pela senhora e lhe oferece carona. A mulher agradece imensamente o favor, sobe na carroça, mas mantém o saco nas costas. Então o homem diz para ela: senhora, coloque o saco ali no canto da carroça. A mulher, não querendo incomodar, responde: moço, o senhor já está me ajudando tanto, me dando carona. Imagina se eu vou abusar da sua bondade. Deixa que eu mesmo leve o saco. Nós não somos assim muitas vezes? O Senhor já me deu salvação. Deixa que eu fico com o cansaço. O Senhor já me presenteou com uma família. Deixa que eu fico com as preocupações. O Senhor já tem feito isso, aquilo outro. Não tem problema nenhum eu não conseguir dormir. Davi, em outro salmo, Salmo 62, ele diz assim:
A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Davi sabia o único lugar que a sua alma poderia encontrar descanso: em Deus. Somente em Deus. Nós também sabemos disso. Nós também sabemos que podemos colocar toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, todas as nossas lidas diante do Senhor e podemos descansar tranquilo depois disso. O convite hoje é esse: descanse em Deus. Deixe Jesus, o nosso pastor, nos fazer repousar. Deixe Jesus, o nosso pastor, nos conduzir a águas tranquilas. Entregue o fardo do cansaço aos pés de Jesus. Nós não precisamos carregar esse fardo. Não precisamos continuar com esse peso. Jesus disse: venham a mim, você que está cansado e sobrecarregado, que eu vou lhe aliviar, que eu lhe darei descanso. Nós precisamos aprender a confiar em Jesus. Por isso eu queria encerrar a minha reflexão dessa noite com a letra de um hino que nós cantamos na igreja. Um hino que para mim fala muito sobre isso. Que é o hino 314 do cantor cristão. Ele diz assim, você conhece a letra? Ele diz assim: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Olha que palavra, olha que promessa, isso é tirado das Escrituras. Nosso coração tem consolação e pode descansar no poder de Deus. A última estrofe desse hino diz assim, luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Olha que coisa que a gente precisa aprender a fazer, descansar no poder de Deus. Não importa a luta, Ele não vai nos deixar. Nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos carregar essa mala. Nós não precisamos continuar com esse fardo. O refrão diz assim: descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Meus irmãos, eu creio que essa música é o cântico de uma ovelha que confia no seu pastor. Sim, uma ovelha que confia no seu pastor. E sabe que ele está te conduzindo em segurança para um lugar de descanso. Que nós possamos cantar também, como diz: não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Amém, meus irmãos? Que essa possa ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Que eu aprenda a descansar no Senhor, aprenda a deitar minha cabeça, colocar toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação nos pés de Jesus, sabendo que Ele é o meu pastor, Ele é o teu pastor, e Ele vai nos conduzir para águas tranquilas. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu vou orar encerrando a nossa reflexão dessa noite. No domingo, às 9 horas pela manhã, nós temos o nosso culto da manhã, às 19 horas, o nosso culto da noite. Espero encontrar vocês aqui no nosso Facebook, tá bom? Vamos orar, vamos encerrar. Pai de amor, nós queremos agradecer, porque o Senhor é o nosso pastor, é aquele em que nós precisamos aprender a confiar, a entregar diante do Senhor os nossos problemas, as nossas lutas, dificuldades, ansiedades, sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Nós não precisamos perder o sono, nós não precisamos ficar preocupados, ó Deus. O Senhor está nos conduzindo a águas tranquilas, a um lugar de repouso. Por isso abençoa, Senhor, os meus irmãos, que todos nessa noite possam ter uma boa noite de sono, possam ser revigorados, sabendo que o Senhor já está trabalhando diante dos problemas que eles estão enfrentando. Que o Senhor já está agindo sobre as coisas que têm trazido preocupação a eles. É isso que eu espero, Senhor, que o Senhor possa estender a tua bondade sobre a vida dos meus irmãos, agir, mudar as circunstâncias e mostrar
como que o Senhor quer aliviar os nossos fardos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Recebe a nossa vida como gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês que estiveram aqui conosco. Até domingo, se Deus quiser, tá? Tenham todos uma boa noite.